Nada mais havendo a tratar, vou encerrar os trabalhos. Antes, convocando sessão deliberativa extraordinária para amanhã, quarta-feira, 21 de fevereiro, às 13 horas e 55 minutos, com a seguinte ordem do dia: medidas provisórias número 800 e 801 de 2017 e projeto de lei número 9.160 de 2007. Haverá matéria sobre a mesa para deliberação. Está encerrada a votação, a sessão. Deputado Manato, termina esta sessão extraordinária da Câmara dos Deputados, agora 11 horas, aliás, 10 horas e 11 minutos, num dia em que teve sessão do Congresso Nacional, com vetos para serem apreciados, e, enfim, os deputados e senadores votaram os vetos, mantiveram dois, aliás, não se sabe se mantiveram, porque ainda não está apurado, mas um foi cancelado, né, derrubado, e também aqui na Câmara, na sessão de votações, os deputados não tiveram acordo sobre a medida provisória 800 de 2017 para que pudessem votar, e todos os partidos, inclusive partidos da base do governo, entraram em obstrução. Aline Machado, com muito trabalho, né, desde segunda-feira, hoje, os deputados bem cedo já, e senadores também na sessão do Congresso Nacional, depois aqui na sessão da Câmara, mas as disputas políticas nesse último momento foi o que chamaram a atenção, né, que chamou a atenção para a gente. Inclusive, a gente estava conversando aqui, né, Carlos? Hoje é quarta ou quinta de tanto trabalho, porque a semana começou pesada na segunda-feira com a intervenção federal. Então, vamos começar de trás para frente, né, com a sessão da Câmara e essa medida provisória que enfrentou obstrução. É uma medida provisória que oficialmente tem como objetivo conferir condições para a continuidade da prestação de serviços em concessões rodoviárias. Esse é o texto da medida provisória, e em concessões rodoviárias exatamente para prever a execução de investimentos no início do contrato. Inclusive, o relator, no texto dele, diz que, por causa da crise lá atrás, as concessionárias fizeram lances que esperavam recuperar com os pedágios, e por causa da crise isso não se confirmou. A oposição, ela, por sua vez, disse aqui o tempo todo que as empresas embolsaram pedágio e não fizeram os investimentos devidos. Lembrando que as rodovias federais são aquelas que são objeto da medida provisória e são exatamente aquelas que têm os pedágios. O relator é o José Rocha, do PR da Bahia, e essa medida provisória, ela vai perder a validade semana que vem. Ela já tranca a pauta há algum tempo e perde a validade sem acordo semana que vem. Na sessão convocada para amanhã, ela segue na pauta, né, essa medida provisória, e também a 801. Ela e mais duas. Pois é, e pelo que a gente observou hoje, né, não vai dar para mudar o texto, a não ser que haja um acordo muito amplo, né, para que seja mudado o relatório com emendas, destaques, enfim, ou alguma emenda aglutinativa para poder mudar tudo para amanhã, mas é possível que essa medida provisória perca a mesma validade, né, Aline? Talvez, é uma possibilidade, Carlos. E aí, lembrando que o Congresso precisa entrar na história para fazer um decreto disciplinando as relações jurídicas, porque a medida provisória ela tem força de lei, então ela já está em vigor. Se ela perder a validade, existe um vácuo jurídico e o Congresso precisa entrar nessa história para disciplinar essas relações. Agora, acordo teve, né, em outra sessão, que foi a sessão do Congresso Nacional. Então, e acabaram derrubando, né, um veto importante em relação à adoção aqui no Brasil, para poder tentar acelerar ou melhorar o trâmite, né, do processo de adoção. Vamos falar então das partes mais importantes, porque são 4 subitens dentro dos vetos sobre a adoção. A Dini entra daqui a pouquinho e dá todos os detalhes, mas eu ressalto aqui que o prazo previsto para as crianças recém-nascidas e crianças muito pequenas não procuradas por suas famílias no prazo de 30 dias, contado a partir do acolhimento, isso é o que previa a lei já está em vigor. O veto era exatamente a essa parte, porque dizia que o prazo era muito exíguo, ou seja, hoje uma criança ela fica muito tempo, seja acolhida
seja sem a destituição do poder familiar, e ela fica nesse vácuo de relações e nesse vácuo jurídico também. O que a lei coloca é que esse prazo é de no máximo 30 dias, contado a partir do dia do acolhimento. O veto era essa parte, o veto foi derrubado por meio de acordo. É uma parte importantíssima, porque acelera muito o processo de adoção. E o outro veto diz respeito a essa parte. Toda criança que estiver inserida em programa de acolhimento terá sua situação reavaliada em no máximo 3 meses, devendo então ser decidido se a criança vai para a adoção ou volta para a família dela. Essa parte foi vetada, Carlos, porque a redução do prazo para reavaliação da situação, segundo o Executivo, representava uma sobrecarga tanto às equipes de acolhimento quanto à Justiça. O veto caiu, fica valendo o prazo de 3 meses, que também é um avanço enorme em relação ao que acontece hoje. Hoje o prazo é de 6 meses. Carlos. Tá certo. Você que está com a gente aqui na TV Câmara vai ter mais detalhes daqui a pouquinho no Jornal da Câmara, na Rádio Câmara, no Câmara Notícia. E antes da gente finalizar aqui, lembro que o Congresso aprovou um projeto que abre crédito de 2 bilhões para municípios. Aline, muito boa noite a você. Até a próxima. Boa noite a todos. Até mais. Boa noite e até a próxima. Você que também nos acompanhou pela internet.